Olá, tudo bem com você? Está começando o programa MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma matéria sobre a ação civil pública ajuizada contra o Estado e o DR para obrigá-los a recuperar a ponte do Rio Sanhauá, localizada em Bahia, na Grande João Pessoa. Também vai ver uma matéria sobre o drama vivido por pacientes que têm câncer e precisam de medicamentos de alto custo para o tratamento da doença. A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da capital já adotou várias providências para obrigar o poder público a disponibilizar esses medicamentos aos pacientes. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Valberto Lira, que preside o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, para falar, no ano em que acontece a Copa do Mundo no Brasil, dos direitos dos torcedores. Fique com a gente, o MPTV está no ar. A ponte do Rio Sanhauá, também conhecida como a Ponte do Baralho, é uma via de grande importância para a história e o desenvolvimento do município de Bahia. Mas a falta de manutenção no local fez com que essa ponte se tornasse uma ameaça à população e, por isso, ela foi interditada. Para obrigar o governo do estado e o Departamento de Estradas e Rodagem a recuperar a ponte, a Promotoria de Justiça de Bahia ajuizou uma ação civil pública. É o que você confere agora. Com 8 quilômetros de extensão, o Rio Sanhauá é um dos principais afluentes do Rio Paraíba. Foi bem aqui, nessas margens, que no século XVI, com a chegada dos europeus, nasceu a cidade de João Pessoa. As águas desse importante estuário cruzam a capital paraibana e o município de Bahia. Apesar de sofrer com a poluição, o rio ainda é fonte de renda de muitas famílias que vivem da pesca. É o caso dos moradores do bairro do Baralho. Porém, a ponte secular, que já foi a mais importante ligação entre Bahia e a capital, está sem manutenção há décadas. O risco de desabamento levou à interdição da estrutura, prejudicando moradores e comerciantes da região histórica. O bairro do Baralho é um dos mais antigos da cidade de Bahia, né? A denominação Baralho significa porque ali existia muitos meretrizes e os viajantes, quando vinham para João Pessoa, passavam pelaquela ponte ali, né? Que é a ponte antiga, e ficavam ali. Depois ficavam jogando baralho, né? Aí com isso ficou chamando o nome Baralho, né? Quando interditaram a ponte, assim, aí o bairro começou a ficar com dificuldade porque perdeu toda a dinâmica comercial. E o povo hoje clama por uma melhoria daquele bairro. A família de Newton mora há mais de 40 anos no bairro. O comprometimento da ponte causa medo ao morador. A estrutura da ponte está precária. Tanto os pescadores que passam por baixo dela, como os pedestres que passam por cima. Tem muito medo, muito receio. Não pode passar carro pesado, não pode. Consertar fechado não pode, mas até um caminhão que coloca em cima dela, ela começa a balançar. Entendeu? Está precário mesmo. A estrutura dela por baixo está toda a desejar. Paula possui um comércio de mercadorias no local. O grande temor da população em atravessar a ponte traz prejuízo à comerciante. Me prejudica e muito, e muito. Eu continuo aqui porque eu creio na reforma desta ponte. Por isso estou aqui até hoje. Mas no sentido de segurança e no sentido de... Eu perco muitos clientes por conta disso. Por não ter coragem de atravessar a ponte para vir para cá, entendeu? E fica totalmente inviável por conta da segurança, que para mim também está sendo uma das coisas mais fortes, que está me prejudicando. E no sentido realmente da estrutura da ponte, que é horrível e que está deixando de se investir, né, em vários sentidos. As péssimas condições da estrutura levaram a Promotoria de Justiça de Bahia a ajuizar uma ação civil pública para obrigar o Estado da Paraíba e o Departamento de Estradas e Rodagem a recuperarem imediatamente a ponte do Rio Sanhauá, colocando-a em pleno funcionamento e liberando o trânsito para a população de Bahia e região. Como a ponte fica situada numa via estadual, o DR foi notificado para se pronunciar no processo, bem como o próprio Estado da Paraíba.
E ambos disseram que tinham interesse em recuperar essa ponte, mas não marcaram data do Ministério Público, não apresentaram nenhum projeto e não houve a possibilidade da realização de nenhum termo de ajustamento de conduta. Diante dessa situação, só restou o Ministério Público impetrar uma ação judicial para pedir ao Poder Judiciário a interferência nessa situação. Apesar do iminente perigo de desabamento, nós flagramos condutores de motocicletas e até automóveis arriscando a vida ao passar com os veículos pela ponte. O processo envolvendo o Estado da Paraíba e o DR ainda aguarda decisão judicial, mas a promotora de justiça responsável pela ação civil pública acredita que uma liminar favorável ao Ministério Público Estadual deve ser deferida em breve. Essa liminar não saiu ainda, o processo se encontra concluído com o juiz da 4ª Vara e quando ele der essa liminar, ele vai dar a punição que são previstas nessa lei, ou desobediência, ou multa, ou até mesmo improbidade administrativa, depende da análise do julgador. Com certeza, o Poder Judiciário aqui em Bahia vai ser sensível a essa situação, como em outras ações impetradas pelo Ministério Público. Nós temos conseguido sucesso, o Judiciário está em parceria com o Ministério Público e está sempre dando os provimentos favoráveis aos anseios do Ministério Público e da toda a população. No quadro Você Pergunta e o Promotor Responde de hoje, você vai saber o que diferencia a indisciplina na escola de um ato infracional. Promotora, eu gostaria de saber qual a diferença de um ato infracional e de indisciplina na escola. O ato infracional é aquele correspondente aos crimes e às contravenções penais existentes no Código Penal e na legislação penal brasileira. Não se chama crime quando é praticado por adolescente entre 12 e 18 anos em razão da situação peculiar do adolescente em fase de desenvolvimento, mas chama-se ato infracional que corresponde ao crime ou ao tipo penal, por exemplo, de uma ameaça, lesão corporal, constrangimento ilegal, dano ao patrimônio público, que são as infrações penais geralmente cometidas por alunos no interior da escola. O ato de indisciplina é a infração, é a quebra do que foi acordado, do que está no regimento escolar. Qualquer regra do regimento escolar que tiver sido infringida, quebrada pelo aluno ou por funcionários, constitui ato de indisciplina. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.